No vídeo de hoje eu vou falar sobre memória. Eu vou falar como a gente pode estudar um conteúdo para a gente se lembrar de tudo que a gente estudou no futuro. Nesse final de semana eu estava dando aula e algumas alunas me perguntaram como é que eu era capaz de lembrar do nome delas na sala de aula. Eu tinha acabado de conhecer elas e eu já sabia o nome de todas as alunas que estavam na sala. E aí eu comecei a descrever o meu processo de memorização. E eu me dei conta de que grande parte do processo que eu uso para memorizar os nomes das pessoas é o mesmo processo que eu uso para memorizar conteúdo quando eu estudo. Um monte de gente acaba colocando como se fosse natural. Algumas pessoas têm melhor memória do que outras. E não é assim que a coisa funciona. Existem procedimentos que fazem com que a gente se lembre mais das coisas do que outras pessoas. Não é questão de, tem gente que é boa com nome e tem gente que não é. Não é a questão da pessoa em si, mas é o que a pessoa faz para ela conseguir ser boa em lembrar nomes, por exemplo. Bom, vamos lá. Eu vou descrever um pouco do meu procedimento e aí a gente pensa em como aplicar isso no estudo, beleza? O meu procedimento é bem simples e ele consiste em eu repetir para mim mesmo o conteúdo. Como assim? Eu pergunto o nome para uma pessoa e ela fala, meu nome é fulana. Na minha cabeça, o que eu vou fazer? Falar, beleza, o nome dela é fulana. Só isso. Qual que é o ponto aqui? Eu estou sendo ativo, eu estou agindo ativamente em relação àquele conteúdo específico, que é o nome da pessoa. Quando a gente está estudando, eu uso o mesmo processo, tá? Então eu leio um trecho, aí eu paro, olho para outro lugar. Enquanto eu estou olhando para outro lugar, eu repito aquilo que eu li. Não necessariamente da mesma maneira. Nesse momento, eu parafraseio o próprio texto que eu li. Ou seja, eu penso sobre aquele trecho com as minhas próprias palavras. Esse é um processo de memorização. Repara que eu não estou olhando para o texto, eu estou olhando para outro lugar e eu repito alguma coisa. É esse processo de memória. É você conseguir ver alguma coisa sem que a coisa esteja presente. É você conseguir falar alguma coisa sem você ter um apoio específico ali para te lembrar das coisas. Então, esse é o processo que a gente usa para aprender, para a gente conseguir ter uma boa memória e a gente conseguir apreender um conteúdo específico. Beleza? A primeira dica seria essa. Quando você estiver estudando um conteúdo, olha para aquele trecho, aquele parágrafo, aquelas palavras, aqueles termos e repete eles para você mesmo ou para você mesma sem olhar para o texto. Ou pausa o vídeo que você está estudando e aí você repete aquele conteúdo na sua cabeça e aí depois você pode continuar assistindo. Você vai estabelecer conexão entre aquele conteúdo e as suas ações em relação ao conteúdo. O segredo para uma boa memorização é a gente ser um estudante ativo, tá? Tem outras coisas que ajudam a memorização. Por exemplo, no caso dos nomes, além de eu repetir, eu uso outras informações. Por exemplo, a posição que a pessoa se encontra dentro de uma sala de aula. Ou seja, fulana está do lado direito, cicrana está do lado esquerdo. Isso já vai me ajudando, isso vai me situando. Eu vou associando outros elementos àquele conteúdo específico. Outros elementos que têm a ver com alguma informação que eu tenho a mais sobre aquele ambiente específico que eu tô. Tá, agora como que a gente leva isso para o contexto do estudo, tá? Se eu leio alguma coisa e eu estabeleço uma relação entre aquele trecho que eu li com outras coisas que eu já conheço, eu também memorizo muito melhor. Então, não necessariamente precisa ser uma coisa nada a ver com conteúdo. Por exemplo, eu estava lendo um texto a semana passada sobre comportamento social e eu já tinha lido várias outras coisas sobre comportamento social, vários outros autores, e aqueles trechos específicos eu relacionei com o que os outros autores sabiam enquanto eu estava lendo. Então eu estava lendo e aí eu falei, nossa, isso aqui se relaciona com o texto do fulano. E aí a hora que eu percebi que isso se relacionava com o texto do outro cara, eu aprendi aquele conteúdo. Eu consigo falar para vocês tranquilamente sobre as duas definições de comportamento social que eu estava estudando. Ou seja, a gente estabelecer relações com as coisas que a gente já sabe ou com outras informações que a gente tenha também ajuda a gente a memorizar algum conteúdo específico. A gente nunca vai esquecer daquilo que a gente estudou quando a gente vai criando redes de relação de conhecimentos na nossa cabeça. No caso da minha aula com as minhas alunas, eu poderia, por exemplo,
utilizar uma estratégia bem simples, que é eu associar o nome daquelas alunas específicas com outras alunas que eu já tive ou com outras pessoas que eu conheço. Isso também favoreceria bastante a memorização dos nomes delas. Outra coisa que ajuda bastante também quando a gente está estudando é a gente anotar algumas palavras-chave. Pensa o seguinte, quanto mais ações você tiver em relação a determinado conteúdo, maior vai ser a probabilidade de você lembrar daquilo que você estudou. Esse é o princípio básico. Quanto mais ativo a gente for em relação a um conteúdo e mais relações a gente estabelecer com outras coisas que a gente já sabe ou com outras informações que estão presentes no material que a gente está estudando, mais a gente vai conseguir memorizar aquele conteúdo que a gente estudou. Quando você for estudar a próxima vez, usa essas estratégias que eu estou te falando e volta aqui no nosso vídeo e conta aqui embaixo como foi para você usar essa estratégia. E se você já usa, conta para mim também um pouco da sua experiência. Ou mesmo se você tiver alguma resistência, você fala, acho que isso não vai funcionar, tal, conta aqui pra gente, conversa aqui. Me fala por que você acha que essa estratégia pode não funcionar. Talvez a gente pense juntos o que fazer no teu caso. Tudo bem? Eu vou responder cada comentário que vocês colocarem aqui embaixo. Já deixou o like aqui no nosso vídeo? Se você chegou até aqui, pode ser que você tenha gostado. Ou se você não gostou, pelo menos conta aqui pra gente que você não gostou também, deixa um dislike, tá? Pode colocar, não tem problema nenhum. É importante o teu feedback pra gente melhorar o conteúdo aqui dentro do canal da Lupa. E se você não é inscrito, então se inscreva. Afinal de contas, você vai poder melhorar muito mais as suas habilidades de estudo aqui dentro. A gente quer te ajudar a ser um estudante cada vez melhor. A gente quer ajudar você a poder, inclusive, ajudar as pessoas que você conhece a estudar melhor. Então você pode dar dicas para os seus amigos, você pode dar dicas para os seus clientes, para os seus alunos. Essa é a ideia desse canal. Ative o sininho, porque a hora que você ativar o sininho, você vai receber notificação sempre que a gente lançar um vídeo novo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Queria pedir também que vocês deixassem aqui sugestões de vídeos. O que vocês querem ver? O que vocês querem que eu conte para vocês? Querem que eu fale um pouco sobre a minha experiência como estudante, como professor, como cientista? Eu posso trazer muitas coisas para vocês, mas eu queria muito saber o que vocês querem ver. Que tipo de conteúdo é interessante para vocês? Então, deixa um comentário aqui embaixo. Eu vou deixar aqui do lado 2 vídeos que podem ser do interesse de vocês. Até a próxima. Um grande abraço para todos. Valeu!